Amados em Cristo Jesus, se coloquem de pé e abram a sua espada em Gênesis, capítulo 45, verso 15. Gênesis, capítulo 45, apenas o versículo 15. Está escrito: E José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Amém? Podem se assentar. E aplaudam o Senhor Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Amados, hoje nos encontramos com este episódio. Passagem essa que fala da vida de José. José era filho de Jacó. José teve por sua mulher a José na sua velhice. A sua mulher era estéril. Ele tomou também a irmã de sua mulher e com ela coabitou. Teve vários filhos. E então, com o passar dos anos, as crianças dele, da parte da mulher que ele não tinha tanto amor quanto a que seria no futuro mãe de José, porque ela era estéril. E Jacó a amava grandemente. Então, certa vez, eu não recordo o nome da mulher, da primeira mulher de Jacó, mas sabemos que ela é estéril. E Jacó a amava mais do que a sua outra mulher, a Leia. Relembrei o nome da primeira mulher, a qual o coração apaixonado de Jacó batia fortemente. A sua amada era Débora. Certa vez, Jacó, saindo da parentela sua de entre seus irmãos, de entre seu pai e sua mãe, foi habitar ali rumo à casa de seus parentes. Ele veio fugindo. Fugiu porque ele tinha acabado de roubar o direito de primogenitura de seu irmão Esaú. Ele enganou a seu pai Isaque, enganou também o seu irmão. E então ele sabendo que isso acometeria uma ira violenta sobre o coração de Esaú. A sua mãe também tinha consciência disso, então enviou ele para ir morar com o seu irmão, longe das mãos de Esaú. Porque ela pensava: caso que eu não perca os meus dois filhos por causa da ira e por causa do engano, e para que assim eles não morram através de batalha, eu enviarei a ti, Jacó, para a casa do meu irmão, e para lá você viver, longe dos olhos do teu irmão, para que ele não te faça o mal. Então Rebeca pensou e executou o seu pensamento, mandou ele. Então ele passou certos anos na casa de seu tio. Lá ele trabalhou, ele se esforçou a cuidar e apacentar ovelhas, sendo um bom empregado, um bom obreiro na casa de seu tio. Então ele chega a uma certa idade essa
que ele resolve negociar com o seu tio, dizendo que trabalharia 7 anos para ter a sua filha, a Débora, porque seu coração se exaltou quando viu ela, porque era bela aos olhos. Então, depois dos 7 anos de trabalho, ele consegue o prêmio pelo seu esforço. Mas pensando ele que receberia a Débora por mulher, ele é enganado pelo seu tio, pelo pai da Débora. Antes ele pega Leia e entrega a ele. E ele fica imediatamente indignado porque não era ela que ele queria. Antes ele queria a Débora. Então ele ficou enfurecido por isso, entristecido, porque ele não amava a Leia, mas sim a Débora. Mas renegociou com seu patrão, com seu tio, que trabalharia mais 7 anos. E então, a partir desses 7 anos, ele tomaria Débora por mulher. Então foi dito e feito. Assim aconteceu, conforme o acordo dos dois. Então Leia teve filhos de Jacó, entre eles Judá, entre eles Dan e outros que não vêm à minha memória. Então, certa vez ele vai embora dali. Eu vou correr pela história. Ele passa pelo vale do Val de Jaboque. Ele toma a bênção do anjo. Ele vai de encontro a seu irmão. O seu irmão o perdoa. Ele vai para a sua terra e lá habita, começa a trabalhar, começa a prosperar porque Deus o abençoa. Então, certa vez, Jacó engravida a Débora que antes não poderia gerar filhos porque o seu ventre era estéril. Ele tem essa bênção concedida por Deus. Imagine que sabendo ele que na sua cultura essa que tem várias controvérsias, cultura essa que são preconceituosas, dizem que na cultura judaica a mulher que não tem filhos, a mulher que é estéril e não pode conceber, é porque ela traz contigo o castigo do pecado que os seus pais cometeram, ou ela mesma cometeu. Então Deus a amaldiçoa para que não gere filhos. Isso é história. Isso é apenas para a cultura judaica, porque isso não é verdade. Porque sabemos que muitas das mulheres e até mesmo homens nascem com defeito na sua genética, com defeito em seu ser que incapacitam eles para gerar filhos. Isso não tem nada a ver com o castigo de Deus. Então ele concebe de Débora, um filho e coloca o seu nome de José. E então ele o ama. Ele ama mais do que ama os filhos de Leia, porque ele não amava a Leia mais do que Débora. Ele amava a Débora grandemente. E ela lhe concede um filho, um pequeno, um José. E coloca o nome dele de José. Então, correndo rápido, chegarei a um tempo agora, amado, que os seus irmãos de José, os 11, estão apacentando ovelhas, estão cuidando dos negócios da família. Então José já era grande nesse tempo, já era um jovem esse sonhador. E então seu pai diz a ele: José, vai onde seus irmãos, para ver como eles estão, para ver do que necessitam, para ver do que eles estão precisando para o seu sustento, para as suas necessidades. Então José
com grande respeito, com grande admiração e temor a seu pai, porque ele é um obediente. Ele vai caminhando aquele caminho de encontro onde seus irmãos estão apacentando as ovelhas de seu pai. E quero trazer agora a vocês os sonhos que José teve. Certa vez, José sonhou que ele tinha um molho. O molho dele era grande, era alto, e o molho de seus irmãos se prostravam diante ao molho de José. E outra vez ele sonhou que uma estrela se acendia, brilhava grandemente, e as outras estrelas se prostravam diante a sua estrela. Então ele contando isso a seus irmãos e isso a seu pai, o seu pai o repreende, dizendo: José, seus irmãos vão servir a ti? Você vai ser senhor sobre os teus irmãos? Ele falou isso porque o pai de José falou isso por causa do direito de primogenitura. Lembre que José foi o penúltimo a nascer. E apenas o primeiro que nascesse deveria herdar o direito de primogenitura. Deveria o mais velho chegar ao seu pai na sua velhice. E seu pai fazendo jurar, colocando a mão sobre essa coxa, abençoava ele, punha as mãos sobre a cabeça do mais velho, para despejar sobre ele, para impor sobre ele todo o domínio das famílias, todo o domínio da empresa que eles poderiam ter. No caso de Jacó, eram empresas de ovelhas. Então o primogênito era senhor de todos. Então José, contando esse sonho a seus irmãos e a seu pai logo deduziu que ele queria tomar o direito de primogenitura de seu irmão mais velho, e assim ser senhor de seus irmãos, e assim os maiores serviriam o menor. E na cultura não é bem assim que as coisas acontecem. A maior autoridade que tem na família é o patriarca, é o pai. E o segundo após ele, a maior autoridade é o primogênito, aquele que nasceu primeiro sendo homem, porque esse herdaria todo o poder de seu pai após a sua morte. Então seus irmãos, sabendo desse sonho, se acendeu ira ao seu coração, porque isso manifestava ali uma revelação, um propósito, um sonho, revelava a interpretação do sonho que José tinha, que eles entenderam é que ele seria senhor sobre eles, tomaria conta dos negócios da família, tomaria conta das casas, das fazendas, dos servos, e seria líder de todos eles. Então eles, indignados por isso, porque isso iria contra a cultura judaica, se acenderam uma inveja sobre o coração dele. E se acendeu também uma ira, porque eles não queriam que fosse assim. E então, certa vez, Jacó dá túnicas a seus irmãos. E a José, ele dá uma túnica mais do que especial, uma túnica colorida, uma túnica talar. Talar do hebraico quer dizer de mangas compridas. Então na cultura judaica essa túnica representava um poder a mais que os demais. Representava que ele tinha superioridade aos demais que tinham apenas túnicas que viriam até o cotovelo. Então, ocasionou mais raiva, mais ódio, mais inveja da parte de seus irmãos a José. Porque além de seu pai o amar mais do que a eles, e além deles terem inveja também por causa de seus sonhos, revelando assim
assim eles interpretando que ele seria Senhor sobre todos, o seu pai entrega essa túnica a ele, representando maior autoridade. Então certa vez os seus irmãos estão no campo, estão ali apacentando as ovelhas, estão trabalhando nos negócios de seu pai Jacó. Então seu pai diz para ele ir de contra os seus irmãos, veja que ele era um obreiro aprovado. Ele era dedicado, era obediente. Tudo que seu pai ali ordenava, ele com prazer cumpria, fazia tudo o que seu pai queria. E assim ele se tornava cada vez mais amado de Jacó. Então ele foi de encontro aos seus irmãos. E os seus irmãos, de longe vendo a José, falaram uns aos outros, planejaram, dizendo: ei, matamos-nos o nosso irmão, e agora veremos do que será de seus sonhos. Então eles planejaram ali fazer isso contra José, arrebatar a sua vida. Porém, o seu irmão Judá não permitiu. Antes disse: não sujamos as nossas mãos com o sangue de nosso irmão. Vamos jogá-lo na cova, na cisterna, e ali ele não tem para onde ir, não tem para onde correr. Ali ele ficará aprisionado. Então todos concordaram com essa ideia de Judá e jogaram eles ali. Judá queria poupá-lo da morte, não queria ver seu sangue, não queria ver sua vida arrebatada. Isso se encontra no livro de Gênesis, descrito lá. Mas acontece que eles, pegando a José pelo braço, arrastam as cisternas, jogam dentro do poço. E aquele poço estava vazio, não tinha água. Assim ele não morreu afogado. Então acontece que, passando o tempo, algumas horas, Judá sai da presença de seus irmãos. E quando ele sai da presença de seus irmãos, eles veem uma caravana vindo do longe, andando pelo deserto. E essa caravana ia de encontro aos egípcios, a terra dos egípcios, para vender ali suas mercadorias, para vender ali o que ele tinha de melhor, para vender ali escravos que eles compraram de outras pessoas, e vender ali as suas especiarias, ouro, incenso, mirra, prata, ferro. Então eles, vendo ao longe esses homens, chegam de encontro a eles e negociam a José. Eles falam: venderemos ao nosso irmão, nós não mataremos, mas para que nós lucremos alguma coisa com ele, nós venderemos nosso irmão. E assim nós poderemos adquirir bens através da venda de nosso irmão. Então eles planejaram e assim fizeram. Entregaram nas mãos daqueles homens, daqueles mercantileiros. E então José foi rumo ao Egito. E quando Judá chegou e não encontrou seu irmão, apenas aqueles outros que o venderam, ele se indignou. Ele ficou entristecido e se abalou, porque sabia da tristeza que isso iria causar a seu pai Jacó. Ele também queria poupar José em vida, porque antes ele tinha cometido erros com o seu pai, e para se redimir com o seu pai, ele queria fazer tudo aquilo que lhe agradava, queria fazer tudo aquilo que apraz a seu pai. E não queria mais desonrá-lo, então queria poupar José em vida. Então ele se indignou por isso. Então eles mataram um cabrito. Então, não deixaram José levar sua túnica, antes rasgaram ela e molharam ela de sangue do cabrito. E chegaram à presença de seu pai Jacó e contaram ali para seu pai que uma fera tinha o devorado. Então seu pai se entristeceu.
A angústia que sobreveio a seu pai Jacó foi tão grande que ele anunciou que as cãs dele se embrulhariam na cova em velhice, a sua alma se deitaria na sua sepultura por extrema angústia. Ele queria dizer que a tristeza dele pela ausência de seu filho, porque ele não poderia mais vê-lo nem tocá-lo, porque uma fera tinha destroçado o seu filho, tinha destroçado aquele a qual ele amava. Então isso assolou a sua alma de tal maneira que ele anunciou que iria descer na sua velhice, que iria viver todos os seus dias completamente entristecidos, angustiado. Iria descer a sepultura com sua alma totalmente entristecida, com sua alma totalmente na tristeza, no opróbrio de si mesmo. Então, passando-se os anos, passando-se os tempos, passando-se dias, José tinha sido já vendido para Potifar. Potifar era guarda ali de Faraó. E Faraó era rei ali do Egito. Potifar tinha entregue tudo nas mãos de José, porque tudo quanto José tocava, Deus abençoava. Tudo que José tomava de conta, Deus prosperava. Então, certa vez ele foi tentado, pois Potifar não se encontrava na sua casa, apenas a sua mulher e José. Então ela desejou deitar com José, mas José não queria desonrar a Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Ele também não queria desonrar a confiança que Potifar, o seu senhor terreno, tinha sobre ele, a admiração que ele tinha sobre José. Então ele não quis ferir a sua consciência, porque ele adorava ao Senhor dos Exércitos, e não quis também entristecer ao seu senhor Potifar. Ele não quis deitar-se com a sua mulher. Então ela, querendo insistentemente deitar-se com ele esquivando-se dela, ela arranca a sua capa e ele foge da presença dela. Então ela, indignada porque não conseguiu o que queria, ela faz com que todos o odeiem, pois ela traz uma mentira sobre a vida, sobre a pessoa de José, dizendo ao seu senhor, ao seu marido Potifar, que ele queria deitar com ela à força, queria fazer obras que não agradariam a ela. Então logo a moral de José veio abaixo, logo a ira de Potifar se acendeu sobre seu coração e queria imediatamente justiça sobre aquele ato qual ela tinha inventado sobre José. Então ele toma ele pelas mãos e joga-o no cárcere. E ali ele passa dias preso, passa dias oprimido, passa dias ali sem ter o direito de ir e vir, sem poder fazer o que bem mais lhe agradava. Não tinha ali mais liberdade de andar pelas ruas ali do Egito, pela casa, e tomar conta das propriedades de Potifar. Então observe bem que no princípio os irmãos de José arrancaram ele dos braços aconchegantes de seu pai, arrancaram ele da presença de seu pai. Quanta tristeza assolou a José, porque os seus irmãos arrancaram ele de sua casa,
venderam a ele, dizendo a ele, ao mesmo que eu estivesse vendo, que os seus irmãos estivessem dizendo a ele, que você não cabe no nosso meio, você é desprezado de todos nós não admiramos você, nós não sentimos nada de você, nós temos opróbrios de você, você é a nossa vergonha. E esses pensamentos deveriam assolar a mente de José. E veja que ele se encontrou vendido como escravo, levado ao Egito, longe da sua mãe, longe dos servos de seu pai, longe do carinho, do abraço de seu pai Jacó. Rompeu os seus irmãos os laços que Jacó tinha com o seu amado José. Isso assolava José. Isso o entristecia, imagino eu, porque se põe no lugar de José, que seus irmãos te vendendo para ir para longe da sua terra, a ser escravo, longe de seu pai e de sua mãe, como você se sentiria? O que você pensaria a respeito de seus irmãos? Você diria: meus irmãos são monstros, meus irmãos me tiraram da casa do meu pai, me venderam como escravo, meus irmãos não têm coração. Se coloque você no lugar de José. E também na prisão. Imagine você preso como José, sem dever nada. Preso injustamente. Preso ali porque mentiram contra a sua pessoa. Planejaram ali obras. Planejaram ali fazer algo contra a tua vida, para te tirar do meio da sociedade, para te tirar do meio da pessoa e fazer você apodrecer na prisão. Se coloque no lugar de José e você vai ver a aflição que assolava o seu coração, a falta que ele sentia de seu pai e de sua mãe. Mas Deus transformou o cativeiro de José. Transformou através de certos servos, dois servos, um padeiro-mor e um copeiro-mor, um padeiro-chefe e um copeiro-chefe, que tinha ido à prisão por algum motivo. Faraó tinha encarcerado eles ali, juntamente com José. Então, certa vez, os dois tiveram sonhos. José interpreta os seus sonhos. Vocês conhecem bem a história. Então, ele diz aquele copeiro-mor que ele voltaria ao seu cargo. Faraó constituiria a ele novamente o seu ofício. E na presença de Faraó, faria aquilo que ele mais sabia fazer. E José diz a ele: Ei, lembra de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino. E ao outro ele revela que ele iria morrer. Então, passados dias, assim se cumpriu. Eles dois, os que sonharam, foram levados à presença de Faraó. O padeiro-mor morreu, o copeiro-mor foi restituído o seu cargo, porém ele não lembrou de José. José falou para ele que o lembrasse dele. Mas para que ele disse isso? Para que Faraó, tendo todo o poder do Egito, liberasse José da escravidão, do cárcere em qual ele se encontrava. Porque ele estava ali injustamente. Mas porém, quando aquele copeiro-mor, aquele copeiro-chefe, foi restituído seu cargo, ele não se lembrou de José. Às vezes na nossa vida acontece isso. Muitos são levados a altos cargos, a altas patentes, a altos status, e não lembramos dos nossos antepassados, daqueles que nos ajudaram no decorrer da nossa caminhada. Não lembramos daqueles que
Às vezes nós ia no circo de oração, aquelas senhorinhas de coque, aquelas a qual intercedia por nós em oração. Às vezes nós não lembramos de nossos pastores, dos missionários a quais nos ajudaram. Nosso coração às vezes se orgulha e nos esquecemos daqueles que nos ajudaram no passado. Que nós tomamos esse ensinamento. Não sejamos como aquele copeiro mor, se esquecendo daquele ao qual o ajudou. Mas certo tempo, Faraó teve um sonho, e esse sonho o atribulou porque não havia quem o interpretasse. Então se lembrou o copeiro mor que no passado José tinha interpretado o seu sonho. E então ele falou a Faraó que conhecia alguém que era capaz de interpretar o seu sonho. E então Faraó diz para trazer José à sua presença. Então, trazendo ele à sua presença, a presença do rei do Egito, ali interpreta o seu sonho e diz tudo quanto iria acontecer. Explana ali para Faraó as dificuldades que ele iria enfrentar, porque haveriam tempos de crise, tempos de fome. Então ele expõe a Faraó ali também a solução para tal crise, tal fome que viria assolar o Egito por 7 anos. Então, maravilhado o rei do Egito, Faraó, coloca logo ele sobre um cargo elevado. Coloca ele como governador do Egito. Ele tinha poder sobre todo o Egito. Acima dele haveria somente Faraó. Deus transformou o cativeiro de José. Tirou ele do monturo, tirou ele do mar do esquecimento e colocou entre o rei. Porque Deus é assim, ele tira homem do desprezo, homem do lixo e coloca no luxo. Tira homens do esquecimento e coloca entre reis e sacerdotes. Então, passados anos, os seus irmãos veem a sua presença, a presença do governador do Egito, que agora já é José. E então, eles não o conhecem. Não o reconhecem porque ele estava totalmente diferente, por causa também das suas roupas de governador, por causa do seu anel de governador, por causa da toda a sua vestimenta de governador. E o seu cargo, eles não o reconheceram José. Porque havia passado muitos anos, eles estavam diferentes um do outro. Mas José os reconheceu. E José arquitetou todo um plano para que trouxesse toda a sua família para ali. Trouxesse seus irmãos todos, trouxesse também o seu pai, trouxesse a sua mãe e todos os seus servos. Ele fez com que os seus irmãos voltassem às casas de seu pai. Quando na próxima vez, quando eles viessem adquirir alimento no Egito, porque só no Egito tinha, a fome assolava toda a terra. Ele fez com que os seus irmãos trouxessem ao seu menor, ao irmão mais novo de José, que o seu pai teve com Débora, depois que ele foi vendido como escravo para Potifar no Egito. Então, da próxima vez que os seus irmãos vieram, trouxeram a Benjamim, o seu irmão mais novo. E quando ele se encontrou ali, certa vez, na segunda vez, na presença de seus irmãos e na presença de Benjamim, ele não resiste. Na primeira vez ele resistiu e guardou consigo tudo que ele queria expressar através do choro e expressar através da palavra. Ele guarda consigo. Ele chora somente, longe de todos, longe de seus irmãos e longe dos seus servos do Egito. Mas na segunda vez,
Ele se revela a seus irmãos. Ele não resiste. Ele toma Benjamim, beija a Benjamim em seu rosto, e a todos os seus irmãos ele beija no rosto. Ele abraça. O abraço e o beijo no rosto simboliza igualdade. O abraço e beijo no rosto representa o perdão. Então veja bem que no passado seus irmãos se desfizeram de José sem nenhum remorso, vendendo ele como escravo. Não sabiam o que iria acontecer com José, não sabia que José iria morrer, não sabia que José ia ser escravizado, não sabia que José ia ter os seus órgãos vendidos. Não se importaram com a vida de José. Jogaram José na cisterna. Quantas vezes José chorou ali naquela cisterna, com medo da morte, com medo ali de ter sua vida arrebatada. Se põe no lugar de José e você vai ver as aflições que assolaram a sua vida. Foi preso por causa de seus irmãos, porque os seus irmãos venderam ele. E Potifar o comprou. E a mulher de Potifar inventou histórias sobre ele que fizeram ele ser encarcerado. Quantas tristezas sobrevieram sobre ele ali naquela cadeia, quando não poderia passar daquelas grades. Estava ali preso, sem poder sair, sem poder contemplar o sol, quem sabe, sem poder ir ao campo, levantar um altar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, sem liberdade de adorar a Deus aonde ele quisesse. Mas agora se encontrava apenas naquela prisão, e ali chorava na presença de Deus, chorava ali aos pés do Senhor para que o transformasse, para que o livrasse e o levasse na presença da sua família novamente. Então, depois que José passou por tudo isso, o coração dele não se orgulhou. Ele foi levantado governador do Egito. Ele se assentou na mais alta patente ali no Egito. O faraó teve que inventar um cargo de governador para José, porque se você observar na história, antes de José ser governador, não tinha cargo de governador. E depois que José morreu, sendo governador, não houve mais governador do Egito. Deus transformou totalmente a vida de José, levantando ele sobre um cargo que nem sequer existia. E então ele não se orgulha quando ele vê seus irmãos pela a segunda vez. Ele vai de encontro a todos, o beija, o abraça, representando ali o perdão, representando ali a comunhão, a reconciliação, representando igualdade. E o ponto, amados, que quero chegar agora é sobre o perdão. Porque muitas das vezes as pessoas inventam e planejam coisas contra a nossa vida que nos fazem entristecer, nos fazem perder a moral, às vezes nos fazem ir para a cadeia, assim como José. Fazem às vezes perder os cargos a quais temos. E isso nos entristece. Isso por um momento nos causa mágoa, nos causa ira, nos causa rancor e nos causa sofrimento. Mas devemos liberar o perdão. Sejamos como José, que mesmo depois que foi exaltado pelo Deus vivo, o coração dele não se orgulhou. Ele não quis vingança sobre os seus irmãos, não quis vingança pelos que o venderam. Ele o perdoou. E aquele que perdoa, esse mostra que é nascido de novo.
pois aquele que é nascido de novo, ele é a imagem de Cristo Jesus. Cristo Jesus é misericordioso. Cristo Jesus é manso. Ele é humilde de coração. Em Cristo Jesus abunda o amor. E o perdão também supera toda a maldade que existe no mundo. Ele perdoa todo tipo de pecado e ofensa. Ele perdoa as iniquidades. Ele perdoa todo o pecado que é lançado, proferido contra ele. Então, certas vezes nós nos angustiamos, nos entristecemos, nos iramos com certas pessoas por uma ou outra coisa, mas que não habite mais em nós a ira, a contenda, que não habite mais sobre nós o ódio, mas habite em nós ricamente o amor, e o amor produzirá o perdão, porque Deus é amor. E aqueles que são embaixadores de Deus aqui na terra, aqueles que são representantes de Cristo Jesus aqui na terra, nascido de novo, eles são templo e morada do Espírito Santo. E sendo o templo e morada do Espírito Santo, o Espírito de Deus habita nele. E o Espírito de Deus muda a sua natureza, a sua perversidade. Se ele tinha rancor, o Espírito Santo tira o rancor. Se tinha falta de perdão, Deus coloca em excesso o perdão, que libera para aqueles a quem nem fizeram mal com ele. Porque aquele que é nascido de novo, ele tem amor, e tendo amor, ele perdoa. Então que nós não habitemos em nosso coração a ira, mas liberemos o amor. Abracemos aqueles aos quais nos ofenderam, aqueles aos quais nos debocharam de nós, aqueles aos quais nos espancaram, nos bateram na nossa face, aqueles que discutiram com nós e em palavras fizeram com que a gente aquebrantasse nossa alma de tristeza. Liberemos o perdão. E se você tem falta de perdão, é porque você tem falta de amor. E se você tem falta de amor e falta de perdão, peça a Deus, porque Ele não resiste um coração aquebrantado e contrito. E pedindo você isso, Ele concede, porque isso é a vontade de Deus, que vocês perdoem a todos. E então vocês vão mostrar que verdadeiramente são filhos de Deus, o Altíssimo. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o Deus dos deuses. Louvado seja esse maravilhoso e eterno Príncipe da Paz, o qual nos concede perdão, o qual nos concede amor, o qual nos faz reconciliar com aqueles que antes eram nossos inimigos, mas agora que nós temos prazer em perdoar, prazer na paz, prazer na bondade e no amor. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele tem todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória.
a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Ficamos a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, pra sempre. Maravilhoso seja o eterno Deus da paz. Glória te damos, ó Jesus, porque tu és maravilhoso e repleto de amor, os quais nos reconcilia com aqueles que antes nós tivemos em brigas. É o Deus de paz e manifesta a sua paz através da nossa vida. Ele merece toda a honra, toda a glória e o todo o louvor. Ele é digno. Ele é digno. Se nós nos entregamos a Ele como sacrifício suave, e que nosso sacrifício suba as suas narinas como incenso suave. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra
para sempre, para sempre. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém.